Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos agora para o que eu consideraria a quinta consequência da identificação somente no nível psicológico, que é a questão da insegurança ou da imagem negativa de si mesmo, que é um problema que a gente não consegue superar, né? É bem sintomático esse hein? A gente não consegue, sempre está lidando com ele, ou com a gente mesmo, ou com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e que cria diversos problemas, principalmente problemas de relacionamento. Eu tenho pensado que muitos dos problemas que nós temos, as tensões que nós temos de relacionamento nas nossas comunidades, não está propriamente na relação, mas está na autoimagem, na negatividade ou na insegurança que cada indivíduo tem, né? Que faz com que ela gere expectativas de tratamento e, às vezes, são decepcionadas, né, por uma construção que ela mesma faz, né? Então, em grande medida, a consequência disso, ou melhor, isso é uma consequência da identificação no nível psíquico. Porque, como eu terminei dizendo para vocês no ensino anterior, fracassar, a gente vai fracassar. E se nós não tivermos, né, uma consciência mais consistente a respeito do que nós somos, uma coisa que não seja tão variável, que não dependa desses sucessos, a gente vai ficar realmente escravo das circunstâncias e não vai conseguir superar essa dimensão da insegurança e da autoimagem negativa de si mesmo, da autoimagem negativa, né, que condiciona os nossos relacionamentos. Agora, é preciso que a gente distinga aqui dois tipos de insegurança e autoimagem negativa, né, que tem reações diferentes, mas o fundo é o mesmo, a origem é a mesma, que é um tipo de insegurança que a gente pode chamar de insegurança negada, e o outro tipo de insegurança que a gente pode chamar de insegurança suportada, ou, para ficar mais fácil, o fanfarrão e o tímido. A gente chama de fanfarrão o que tem uma insegurança negada, e chama de tímido o que tem uma insegurança suportada. O fanfarrão chamado, ele é aquela pessoa que a insegurança é um problema tão grande, que ele prefere negar esta insegurança. Ou ignorar, ele ignora que ele tenta ignorar que ele é inseguro, ou negar que é inseguro. Ele tem uma insegurança profunda, né, mas tem medo de descobrir as razões pelas quais ele tem essa insegurança, ou seja, a sua zona de negatividade, porque ele tem medo de se encontrar consigo mesmo, sabe lá o que ele vai encontrar dentro dele, e por causa disso a sua vida torna-se um esforço mais ou menos desesperado de ignorar esta área. E por isso essas pessoas, embora elas sejam interiormente fracas e medrosas, elas buscam aparentar para os outros exatamente o contrário. Dá para entender? Então, a pessoa é insegura, é interiormente insegura, interiormente medrosa, ela tem uma autoimagem negativa, mas ela nega isso, ela foge disso. Então, para que ela consiga fazer esse processo de fuga e de ignorar essa insegurança, ela busca aparecer para os outros e às vezes até para si próprio justamente o contrário. Ela procura parecer uma pessoa sempre segura, né? Sempre que sabe tudo, que tem resposta para todas as coisas, que domina bem os tempos e os momentos e as circunstâncias. Então, quando a gente vê muitas vezes uma pessoa o tipo de pessoa que tem resposta para tudo, que nunca erra, né? Quase nunca admite um erro, esse tipo de pessoa, em geral, pode ir atrás, é uma pessoa inconscientemente, interiormente insegura e medrosa. Ela tem uma
uma imagem de si mesmo muito negativa, né? Então, como elas nunca erram, elas estão sempre dispostas a culpar os outros ou culpar as estruturas. E se forem pegas em flagrante, porque às vezes pode acontecer, né? Você tem a gente que sai driblando, que dá dribles assim, né? Às vezes ela é pega em flagrante. Em flagrante ela ainda consegue dar um drible. Ou então se irrita e muda de assunto, né? Para poder conseguir contornar a situação e sair sempre por cima ou culpar os outros. É muito difícil conduzir esse tipo de gente, viu? Muito difícil. Principalmente conduzir esse tipo de pessoa para uma autoavaliação. Uma avaliação de si próprio, um exame de consciência. Porque ela não vai conseguir partir dessas motivações, ela vai partir talvez apenas de critérios morais, né? Inclusive uma pessoa ela pode se sentir digna apenas por causa de sua correção moral. Eu sou a pessoa correta moralmente, é o fariseu falado, entendeu? Que ele se vangloria de ser uma pessoa correta moralmente falando. Quando na verdade elas são pessoas interiormente insatisfeitas, tristes, embora consigam disfarçar. Mas o seu princípio comportamental, claro que é um princípio inconsciente, será mais ou menos este: quanto mais eu dominar, mais eu serei gente. Dá para entender? O princípio comportamental do fanfarrão é esse. Quanto mais eu dominar, quanto mais eu controlar pessoas, quanto mais eu tiver um círculo a gente chamaria no popular de puxa-saco. Quanto mais eu tiver um círculo de puxa-saco em torno de mim, mais eu me sentirei gente, né? Eu preciso realmente disso. Ela tem esse tipo de pessoa, a pessoa insegura, o fanfarrão, ele realmente tem necessidade de dominar. Ele precisa dominar alguém. Nem que seja uma pessoa, ele precisa dominar. Ele tem que encontrar alguém, de preferência algum bode expiatório em que ele bota a culpa em todo mundo. Sabe um desenho animado que demonstrava isso? Era aquele... Alguém se lembra do Super Mouse? Que tinha o gato gatuno e ele tinha um comparsa, o bofe, né, que ele botava a culpa no bofe de tudo que estava errado. Ora, o plano era dele, todas as coisas para fazer o assalto, tudo era dele, mas quando dava errado, ele colocava a culpa no bofe. É o típico fanfarrão. Então, você quer entender o fanfarrão, vai no YouTube e procura o Super Mouse para ver as características do gato gatuno. Eu podia ter trazido do desenho animado, não era para assistir hoje de noite. Nós vamos assistir outro filme mais sério hoje de noite, que vai mostrar melhor ainda essa problemática para nós, né? Então, o inseguro, o fanfarrão, é curioso, ele não se contenta em ser uma pessoa entre as demais. Ele precisa, de algum modo, ter algum tipo de destaque, né? Por isso ele pode ter uma mania de competitividade, de se comparar com os outros, ou de comparar os outros uns com os outros, né? E se na hora que ele se compara com alguém, ele está o tempo inteiro assim, se comparando com as pessoas. E nesse processo de se comparar, se ele sente que está em desvantagem, aí ele sente inveja, sente ciúme. Aí entra o pecado, aí a coisa vai entrando no abismo. É muito difícil esse tipo de pessoa ser feliz, né? Geralmente vai ter uma tendência perfeccionista, pode criar rivalidades, o que constitui uma força psíquica, uma energia psicológica muito grande que a pessoa gasta, entendeu? Porque você imagina você viver o tempo inteiro assim, se comparando com os outros e com medo de perder espaço. Espaço na família, espaço no relacionamento com alguém, espaço na comunidade, espaço no trabalho, sabe, sem conseguir se sentir com os demais, um irmão entre os irmãos, o tempo inteiro querendo encontrar em você mecanismos que lhe convençam de que você é melhor do que o outro. Isso gasta uma energia psicológica
que a pessoa pode entrar, inclusive, numa exaustão psíquica. Aí vai ter que ir para o psiquiatra tomar uns remédios para ver se escapa daquele negócio. Aí a gente poderia estar gastando, nos casos dos evangelizadores, nós de comunidade e tudo, consagrados, isso se constitui um problema ainda mais sério, porque nós temos muitos desafios na vida. Então a gente precisa gastar as nossas energias em coisas realmente úteis, que realmente vão trazer frutos. Aí eu gasto minha energia fazendo competições, né? Sentindo inveja, sentindo ciúme, toda essa coisa dentro de mim. Eu gasto toda essa minha energia psicológica. Na hora de exercer um ministério, por exemplo, eu não tenho mais energia, eu não tenho força. Aí as coisas, os trabalhos que a gente faz são trabalhos extremamente minguados. As nossas energias físicas e psicológicas, meus irmãos, elas é coisa muito preciosa. Nós temos que saber resguardar. Se gastar, mas gastar no que é válido, no que é frutuoso, né? Não dá para ficar gastando energia à toa, né? Então, essa compreensão, inclusive, me fez, assim como o testemunho pessoal, né? Me fez... porque esse livro do Padre Amadeu Sentini, quando chegou nas minhas mãos, ele chegou por meio de uma amiga. Eu recebi, ela passou na minha casa e me deu esse livro. Eu guardei esse livro, como às vezes a gente recebe presentes, e a maioria dos livros que a gente recebe, a gente guarda, né? Se você vai ler, lê depois. Mas aí, 1 ano depois foi que eu comecei a ler esse livro, e ele me surpreendeu muito, porque ele me colocou, de uma certa maneira, diante de mim mesmo. Eu percebi o quanto eu gastava energia psicológica fazendo comparações minhas com os outros por causa dessa minha insegurança negada. Então, quando eu fui lendo o negócio, eu digo, rapaz, isso aqui sou eu. Ou pelo menos eu tenho uma boa parcela disso daqui, né? E eu fui vendo isso não só em mim, como em outras pessoas também. E fui entendendo essas pessoas. E muita gente de quem eu tinha raiva, eu passei a ter misericórdia. Porque quando eu vi aquele fanfarrão doido querendo dominar tudo, eu falo, meu Deus, eu tenho que dar um jeito dessa pessoa encontrar o amor de Deus, sei lá, encontrar o valor dela. Porque ela tá gastando uma energia que não... Sabe, que não está valendo nada, porque no fim das contas ela sente inveja, sente ciúme, ela entra em competitividade com as outras, vai sempre aparecer alguém que ela vai enxergar como um competidor que vai vencer dela. Essa pessoa ela não vai ser feliz nunca, ou pelo menos ela vai ter uma grande dificuldade de se realizar como pessoa, de viver tranquilamente sendo um dom para os outros, né? Então, eu achava que eu era tímido, na verdade eu era fanfarrão. Porque aí vamos dizer, você se afirma nas suas características. Então, um campo de conhecimento, por exemplo. Então, eu não admito que ninguém, né, me contradiga, né, nesse campo de conhecimento. Eu sempre um jeito de fazer com que as coisas assumam um jeito de que eu seja o certo, eu que saí por cima daquela situação, entendeu? Não consigo sair por baixo, não conseguia sair por baixo de situação nenhuma. Graças a Deus, que claro que o livro não é por si só, ele não tem essa capacidade. Acho que o Espírito Santo é quem ajuda a gente, né? A gente a ter você fazer uma leitura de si próprio, até porque, como eu disse, o fanfarrão tem muita dificuldade de se auto-reconhecer, mas com a graça de Deus, aí entra a graça divina, né, que dá a possibilidade da gente fazer isso, tanto com a gente mesmo, como ajudar outras pessoas a fazê-lo. Então, quando eu vejo alguém assim, muito, sabe tudo, nunca erra, eu já penso, eita, um inseguro, né? Uma pessoa que sofre muito interiormente, que tem medo de encontrar uma área negativa do interior dela. Eu preciso ter misericórdia dessa pessoa, né?
para que ela consiga encontrar um caminho assim como eu encontrei. Já o tímido, chamado tímido, que aqui não entendam o tímido nesse sentido comum que a gente entende, né? De uma pessoa que tem vergonha de fazer as coisas, nem nada. Aqui é o inseguro, igualmente, é a mesma coisa, é a mesma raiz. A pessoa tem insegurança, tem autoimagem negativa, ela não consegue, gostar dela mesma, ela não consegue se ver como um dom para os outros. A positividade dela depende muito, como disse, do nível psíquico, do exercício de suas características psicológicas, aquele cabedal de dotes que ela acha que é a fonte da positividade dela. Só que essa insegurança ela não é negada. E nisso o tímido tem uma vantagem, porque pelo menos ele se reconhece inseguro. Ele diz, eu sou inseguro, eu tenho medo. Mas ele também nada faz para superar aquele medo. Ele se acomoda na situação, dá para entender? Enquanto o outro quer superar negando, esse aqui quer superar suportando. Não, é assim mesmo, né? Eu sou assim e eu não posso fazer nada, né? Vocês têm que aguentar, vocês têm que tolerar. E aí a pessoa nunca evolui, ela nunca cresce, ela nunca progride, sobretudo nesse processo da autopositividade. E no caso no caso dos cristãos, dos ambientes cristãos, isso ainda é facilmente confundido com humildade. Aí o negócio engancha mesmo, né? Porque a pessoa ela escuta, por exemplo, uma pregação sobre humildade, aí ela acha que ela é humilde, que ela diz, não, eu não sei fazer, eu não sou nada, eu não sei o que. Aí começam aqueles discursos que não tem nada de evangélico não, viu? Esses discursos de que eu não sou nada, eu não presto para nada. Eu acho esse negócio tão estranho, não sei vocês, né? Claro que a gente, quando você confronta a sua fraqueza, sua limitação, sua contingência com a grandeza, a sabedoria divina, claro, realça, você fica assim se sentindo realmente muito pequeno e fraco. Mas nem dessa relação com Deus, curioso, Deus, quando você se relaciona com Deus, ele revela a você a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo revela a você a sua dignidade. É um negócio muito, muito interessante a relação, a experiência com Deus. Então o nosso Deus não é um Deus que você conversa com ele e sai de lá, se sentindo a pior criatura do mundo. Muito ao contrário. Nossa experiência com Deus é sempre de se sentir, nós vamos ver isso também amanhã, né? De viver esse processo de ser amado, de se encontrar com a nossa positividade, com a fonte real da nossa positividade, né? Mas se a pessoa for um inseguro, tiver autoimagem negativa, reconhecer isso, for acomodado, ou seja, não está disposto a, de algum modo, sair dessa situação, porque isso vai, de qualquer maneira, implicar num desafio para ele. Não é fácil a gente sair da nossa insegurança, não é? De toda maneira, vai exigir de você algum tipo de ação. Não é suficiente, por exemplo, como gostariam alguns, a gente participar de uma oração de cura interior, porque tem gente que acha que é assim, né? Participa de uma cura interior, então quer que Deus cure ele, por exemplo, do medo e de uma hora para outra, e que ele saia dali já, né, enfrentando todo tipo de situação sem medo algum, e a coisa não funciona assim. Extraordinariamente pode até ser que funcione, porque Deus também faz milagre, mas ordinariamente Deus, ele dá a sua graça e você vai trilhando os caminhos. Mas o inseguro, o time dele está ali, acomodado. Ele não quer fazer esforço, porque ele não tem coragem, ele não quer se arriscar. Sabe quando o doente não quer ficar bom? Não quer tomar o remédio, porque o remédio é amargo. É como uma criança. A criança não é assim, né? Você vai dar o remédio, a gente fica insistindo, meu filho, é para ficar bom, mas ela não quer porque o remédio é amargo.
É o mertiolate que vai doer na ferida, entendeu? A pessoa não quer, ela não quer entrar naquele processo. Aí encontra na pregação cristã um respaldo para permanecer naquela situação. Porque aí ela começa a ressaltar, a enfatizar essa dimensão da humildade. Não, eu sou assim porque sou humilde. Eu não sou nada. Aí começa com esse discurso nada cristão, que eu acho que é nada cristão, porque no Evangelho você não vê Jesus e nem Nossa Senhora, nem Maria, né, fazendo discursos de autolamentação ou coisa de, sabe, Jesus, você já viu Jesus dizendo alguma coisa de si mesmo negativo no Evangelho? O que Jesus diz de si mesmo? Eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. E tem um momento que ele diz, eu sou. Né? Aquela passagem que é belíssima, né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Nossa Senhora, o pessoal diz que Nossa Senhora é humilde, e é humilde mesmo. Nossa Senhora, quando fala na Bíblia, fazei tudo o que ele disser. O canto de Maria, né? Minha alma glorifica o Senhor, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. Doravante me chamarão bem-aventuradas todas as gerações. Outro dia eu disse à menina, Nossa Senhora reza o terço. Aí ela ficou assim. Parece que ela nunca tinha feito essa pergunta. Aí disse, reza não. Aí eu disse, por que as imagens dela têm aquele texto na mão? Ela fica com aquele texto na mão só de enfeite? Aí ela parou e disse, reza, então reza. Aí eu disse, aí como é que ela reza? Ave eu, cheia de graça, o Senhor é comigo. Isso aí não é oração, não é uma pabulagem. Então na Bíblia você tem situações, né? Aí o pessoal que constrói esse discurso de autoimagem, né? Eles usam algumas passagens descontextualizadas. Por exemplo, quando diz, não tema Jacó, pobre vermezinho. Aqui a Bíblia diz que eu sou um pobre vermezinho. Você tem que entender isso no contexto. Ali o profeta está comparando o poderio bélico de Israel com os seus opressores. Por isso que ele é chamado vermezinho, é porque a força do exército era muito pequena em relação aos povos que estavam em guerra, né? Por isso não tema vermezinho. Ninguém pode pegar isso e, olha aqui, eu sou um vermezinho, eu sou um... Sabe, uma vez, quando eu estava fazendo dissertação de mestrado, tinha eu li numa dissertação uma entrevista com uma pessoa de uma comunidade que ela dizia, eu sou uma titica de galinha. E, nossa senhora, que danada é isso? A que ponto a pessoa chega, né? De autoimagem negativa. Aí, só que você pega isso com um pretexto evangélico. Pronto, aí isso aqui legitimou o seu lugar. Você fica naquela condição de suportar, né? E aí, embora você tenha a vantagem, pelo menos em teoria, de reconhecer que é inseguro, mas a sua vida vai se limitar a viver se queixando disso. Vai se queixar o tempo inteiro disso. Não conseguem perceber o aspecto positivo de sua personalidade, enfatiza sobretudo o aspecto negativo. Não tem pessoas que quanto mais você diz a ela, você tenta mostrar a ela características positivas dela, mas ela foge. Ela vai sempre para a característica negativa. O tímido, não adianta nem você dizer que ela é boa. Às vezes a gente fica querendo resolver assim, mulher, não rapaz, você é forte, não funciona, na cabeça dele aquilo não entra, aquilo vai soar para eles como uma mentira. Você está dizendo para me agradar, não é porque você é meu amigo e você está dizendo isso porque você é meu amigo. Ele pode não formular isso, mas interiormente ele está pensando dessa maneira. Se não houver alguma coisa na vida dele que realmente seja contundente, seja decisivo para que ele descubra
o valor dele como pessoa, uma fonte de positividade realmente consistente, que não se baseie simplesmente em características psicológicas, psíquicas, vai ser uma pessoa que vai ficar a vida inteira assim, vai viver a vida inteira lamentando aquilo que não tem e, portanto, sem valorizar aquilo que efetivamente tem, as características que você efetivamente tem. É igual a gente que diz, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. A pessoa não lê a Bíblia porque eu não entendo. Como não entende? Você pode não entender algumas partes da Bíblia, mas a maior parte da Bíblia eu tenho certeza que você entende. Você não é burro. Qual a dificuldade de entender o que está na Bíblia, por exemplo, né? Amai-vos uns aos outros. Não tem dificuldade de entender isso, né? Agora o pessoal fica preso, às vezes, a algumas coisas que... Então, é o tímido, né? O inseguro tímido, o que tem a insegurança negada. Ele acha que ele nunca vai conseguir ressaltar os seus aspectos positivos, os aspectos positivos da sua personalidade, né? Então, aí vive num círculo vicioso. Mesmo quando obtém sucesso em algumas tarefas e recebe elogios e louvores, ele se angustia ainda mais. O tímido é assim, o inseguro tímido, eu sou um tímido, aí eu faço alguma coisa bem feita, aí vocês aqui me dão uma salva de palmas, de pé. Aí, ao invés de eu me alegrar com isso, eu vou me angustiar mais ainda, porque eu já estou com medo de fazer outra coisa e vocês não aprovarem. O camarada já está angustiado, né, com o que ele vai fazer depois. Então, ele não consegue, às vezes, nem viver um momento agradável de alegria, nem curtir um sucesso, porque ele já está com receio do que vai fazer depois e de não conseguir atingir o sucesso novamente. Ora, se você e um procedimento de alguém que não está fixo nessa dimensão psíquica, é justamente saber lidar com as duas coisas, saber lidar com as ocasiões de sucesso, inclusive com uma certa alegria, por que não? Né? Não é bom a gente fazer uma coisa bem feita? Né? Você vai lá, faz uma coisa bem feita, alguém elogiou, realmente você sentiu que deu um resultado, legal, alegra-se com isso, mas também não vai ficar a vida toda alegre com isso, não, alegra, normal, vive aquele momento, amanhã ou depois vai acontecer outra coisa, vai acontecer um fracasso. A mesma coisa, fracassou, vai trazer uma sensação de tristeza, de frustração? Vai. Nós vamos ser afetados emocionalmente? Tenho certeza que sim. As nossas emoções vão ficar um tanto abaladas. Porém, nós não podemos ficar presos a isso, né, como se a nossa dignidade, a nossa vida dependesse disso. Aqui que está o problema da maturidade. Ué? Isso é uma doença ou é uma forma de se proteger? Os psicólogos que estão aqui poderiam dizer se isso é uma doença. Eu não qualificaria como uma pode se transformar numa patologia, né? Mas em princípio, porque hoje também, e isso alguns psiquiatras também dizem, né? Alguns psiquiatras, alguns psicólogos, que a gente vive uma certa época que a gente quer qualificar todas as coisas como doença, né? E que tem uma indústria de medicamento aí por trás, que a gente quer resolver tudo com remédio. E algumas coisas fazem parte da realidade da vida, você tem que saber lidar com a tristeza. Pode ser um trauma adquirido lá atrás, sei lá, na criação. Pode ter a ver, mas também pode não ter a ver. Se não é uma patologia no sentido estrito do termo, mas é uma inconsistência que a pessoa tem, que em princípio ela não é culpada. Ela pode ter até algum tipo de responsabilidade quando isso resultou de alguns atos seus, mas em princípio ela não é culpada. Ela não pode ser condenada por causa disso. Agora, pode-lhe ser imputado a inércia. Dá para entender?
Exatamente. Então, eu posso ser doente, né, por resultado de um trauma, por exemplo, como eu disse para vocês, eu era um tanto fanfarrão. E eu não tinha culpa disso, porque eu tive razões para isso. Eu acho, né? Porque se você pensar sobre essa perspectiva assim, né, psicanalítica de consequência de trauma de vida, eu tinha tudo para ter muito trauma na vida, né? Por causa da pobreza, da fome, da feiura, de uma série de coisas que eu vivi na vida e assim, que eu não me sentia amado pelas pessoas, eu não me sentia, não encontrava uma forma de me sentir gente. Então eu ia tender sempre a ter uma certa insegurança. Para mim, minha autoimagem era muito negativa. É tanto que para superar isso, eu ainda demorei um pouquinho, né? Eu ficava implicando com as coisas. Por exemplo, eu cheguei um dia para pregar uma missão, a mulher botou 2 travesseiros, eu fiquei achando que é porque ela achava que eu tinha cabeça grande, que era da Paraíba, né? Outra vez eu entrei no quarto todo perfumado. Eu digo, essa mulher pensa que eu cheguei fedorento, que eu venho não sei de quê. Assim, e uma vez me deram, eu ia ficar um dia naquela comunidade, aí eu pedi um papel higiênico, a moça trouxe 2 pacotes daquele de 4. Aí eu já ficava encucado, né, com o negócio. Então eu não tinha, de fato eu não tinha, isso não pode ser imputado a mim. Eu tenho razões históricas, eu posso ter razões históricas para ter essa autoimagem negativa. Agora, pode ser imputado a mim uma inércia, sabe, uma situação de comodismo, essa coisa eu vou deixando, sabe, eu não tenho coragem de partir, eu tenho os instrumentos, eu tenho oportunidades, eu estou na comunidade, eu escuto uma pregação, eu leio um livro, eu leio o evangelho, eu rezo, eu vou para retiro, eu tenho instrumentos, porque nós também não podemos dizer, na nossa realidade cristã, sob certos aspectos, nós somos muito privilegiados, inclusive, porque nem todo mundo tem as oportunidades que nós temos, né, dos contatos que nós temos, de oportunidades de crescimento. Aí, se eu fico, né, preso em mim mesmo aqui, querendo curtir essa minha insegurança, essa minha autoimagem negativa, sem dar passos, aí sim, aí isso começa a ser uma culpa minha. Quem foi que pediu para falar? Não, eu ia comentar que esse exemplo é característica e não uma doença. Sim. Uhum. Mesmo com trauma de infância, nem sempre é doença. Deu para entender, então? Como é que a gente supera isso, né? Que é talvez o grande... Isso que você ia perguntar. O grande gargalo, né? E aqui entra uma coisa, não só como é que a gente supera, mas também como que a gente ajuda os outros a superar, né? Eu vou tentar responder essa pergunta ao longo desses próximos dias que eu vou estar aqui com você. O resto das palestras tudo vai ser para tentar responder a essa pergunta, né? Mas acima de tudo, né, porque é bastante provável. Esse bicho tem aquela luzinha? Tem? Beleza, eu acho isso tão bacana. Eu me sinto tão autoafirmado quando eu boto essa luzinha, não sei porquê, é besteira, né? É bastante provável que nós descobramos em nós algumas características de um ou de outro tipo de insegurança. E é preciso que a gente seja bem sincero, assim, bem honesto. Daqui a pouco eu vou pedir que vocês façam um deserto pessoal, aqui saiam um pouquinho antes da missa, para que vocês pensem um pouco sobre isso. Que características eu tenho, de tímido ou de fanfarrão? Eu estou aqui, né, negando minha insegurança e buscando dominar alguém em alguma situação para poder me sentir gente, né? Estou dependente da função, dos meus talentos, identificados somente no nível psíquico, ou eu estou, né, com essa insegurança suportada, sabe, sem dar nenhum passo para poder
sair dela com medo do remédio, né? Como resolver esse problema? Primeiro isso daqui, né, sendo muito honesto conosco mesmo, e a partir de então descobrir o terceiro nível de autoidentificação, o nível ontológico. Aqui está, no meu entender, a chave para a gente fazer esse processo de insegurança, ou de superação da nossa insegurança da autoimagem negativa, né, que seria a gente buscar a autoidentidade no que a gente chama do nível ontológico, que seria o nível do ser, não é mais o nível das características físicas, nem das características psicológicas, que são níveis inferiores de autoidentificação, importantes, mas, digamos assim, secundários, né? Você precisa chegar ao nível ontológico, que é o nível em que nós nos definimos por aquilo que somos, fundamentalmente. Aquilo que nós somos essencialmente. Não aquilo que temos como características físicas ou psicológicas, né? Aquilo que nós somos de maneira efetiva e imutável, coisa que não muda, que seria a nossa singularidade, o nosso valor enquanto pessoa única. É quando você descobre, por exemplo, que todas as suas funções, todas as suas características psicológicas, elas são substituíveis por outras pessoas, né? Mesmo que de maneira diferente, claro. Um músico será sempre diferente de outro músico, um pregador será sempre diferente de outro pregador, um coordenador será sempre diferente de outro coordenador. Porém, as funções são substituíveis, mas as pessoas não são, porque elas são únicas. Então, vamos imaginar aqui que o William, que não é o do fogo, saia da comunidade. As funções que você exerce eu posso preencher. Eu posso demorar um pouquinho, porque você pode deixar ali um rombo, uma dificuldade, né, de substituir, mas eu vou conseguir botar alguém que faça o que você fez. Mas você eu terei perdido. O outro não é você. Aquilo que é essencial eu perdi. Uma vez, e aí o pessoal brinca às vezes comigo, que diz que a minha autoimagem positiva beira a arrogância e a altivez, e eu concordo. Tem hora que eu sou altivo, né? Tem hora que eu acho que não, tem hora que eu acho que é porque eu descobri mesmo isso em Deus e tranquilo, né? Aí eu estava ministrando na escola de formadores, e uma pessoa depois veio conversar comigo e disse assim: rapaz, Ronaldo, que formação bacana, sua comunidade tem muita sorte de ter você como formador. Aí eu olhei assim, eu disse: não, minha comunidade tem muita sorte de ter a mim, não minhas funções. Não minha condição de formador, que amanhã é outro, amanhã depois vai aparecer outro melhor, que faz coisa melhor do que eu, diferente. Amanhã eu vou estar com a boca torta, vou estar doente, não vou estar mais com função. Agora, a minha comunidade, ela tem a mim, e eu acho que nós conseguimos, com a graça de Deus, eu consegui na comunidade Remidos imprimir um pouco desse ritmo. Não é perfeito não, porque não dá para ser perfeito. Mas a gente entendeu isso, de maneira geral, o valor que o outro tem pelo que o outro é, não pelo que o outro faz. Então, você nota que há sempre um movimento de auto-identificação e isso se projeta também com os outros. À medida que você valoriza-se a você mesmo pelo que você é essencialmente, também você passa a valorizar os outros pelo que ele é essencialmente. Não estou dizendo nem que uma coisa é consequência da outra. Eu diria que as duas coisas acontecem juntas.
ao mesmo tempo, pelo crescimento da pessoa. A pessoa vai crescendo, ela vai conseguindo descobrir coisas, né? E aqui é que entra a experiência de Deus. Amanhã a gente vai começar a mexer no negócio, porque aí eu vou escacaviar com vocês o que tem aqui dentro. Aí. Escacaviar, vocês sabem o que é? Escafuchar, chama aqui? Escacaviar, vou cavar, né? Vou mexer com você, vou mostrar o que tem aqui dentro, né? Ou o que a revelação cristã mostra para nós, o que nós temos aqui, né? Que é algo que nós somos de maneira efetiva e de maneira imutável, não depende das funções que a gente exerce, não depende das coisas que a gente faz, do sucesso ou do fracasso que a gente alcança ou adquire, entendeu? Então, ela se percebe uma pessoa singular, uma pessoa humana única, né? Mas não só isso, a identificação no nível ontológico, nós também procuramos nos definir, tira esse si aqui, por aquilo que somos chamados a ser. Então, aqui, embora isso gere uma tensão, mas gera-se também uma complementariedade. Porque eu construo a minha identidade a partir daquilo que eu sou, imutavelmente, né? Da pessoa única que eu sou, já sou, porque fui criado em imagem e semelhança de Deus, etc., sou amado e amante, etc., não vamos ver mais na frente, mas também por aquilo que eu sou chamado a ser. Qual é a minha vocação? Vamos pegar aqui a vocação de todos nós, a vocação à santidade. Então, eu também preciso me autodefinir por aquilo que eu sou chamado a ser. Eu preciso ser e construir essa santidade, essa vocação à santidade. Porque senão, se eu ficar só, eu sou uma pessoa única, eu sou maravilhoso, isso aqui vai virar narcisismo. Dá para entender? Eu fico em torno, eu sou maravilhoso, ok, tá, mas qual é a minha vocação? O que eu sou chamado a ser no mundo, né? Claro que isso vai gerar uma certa tensão, mas ao mesmo tempo vai ser uma complementariedade, porque o homem ele não pode ser considerado apenas em função de suas necessidades ou de sua essência, mas também dos seus valores. Qual é o valor? Quais são os valores que nós temos? O que nós temos que construir? E aí a pessoa descobre e constrói a própria identidade em torno da relação entre o que nós chamaríamos de eu atual, com as suas necessidades e potencialidades, e o eu ideal, com os seus valores, os seus objetivos e as suas finalidades. Então, o equilíbrio entre esses dois componentes é fundamental para o autoconhecimento e para superar o processo de insegurança, tanto a insegurança suportada quanto a insegurança negada, né? Porque ao identificar-se no nível ontológico, a pessoa ela sente cada vez menos necessidade de gratificações externas, fama, louvor, apreciação, por uma razão muito simples, porque ela já tem em si mesma um motivo de gratidão, um motivo de autogratificação profunda, o de poder ser quem é, o prazer de ser quem é. É uma conquista, claro, porque vai dizer isso para um tímido, vai dizer isso para uma pessoa que tem autoimagem lá embaixo, para a pessoa que tem complexo de inferioridade, vai dizer isso, assim, a coisa não vai se resolver de uma hora para outra, mas nós precisamos gerar mecanismos e instrumentos para que as pessoas elas atinjam esse nível de autoidentificação. Senão elas vão ser escravas delas mesmas ou escravas dos outros, porque tem gente que manipula as pessoas que têm autoimagem negativa. Tem gente que consegue
né, entender os mecanismos psicológicos da pessoa e usá-las para benefício próprio. São os manipuladores, os psicopatas, os mau caráter da vida. Tem um monte aí, inclusive no nosso meio religioso, né, fazendo esse tipo de manipulação, né? Tem que levar as pessoas à liberdade, né? Tem que fazer as pessoas encontrarem-se consigo mesmo, nessa dimensão da unicidade e na singularidade. Hoje à noite, quando nós formos ver o filme que nós vamos passar hoje, eu peço que você preste atenção justamente nos dois personagens que são os protagonistas do filme, que é o Mozart, que é o personagem principal, e o Salieri, que é o opositor dele, digamos assim. É o cara que vive invejando os talentos de Mozart. Então, essas duas figuras, elas falam muito para nós dessas coisas que eu estou falando para vocês hoje, de insegurança, de autoidentificação no nível psíquico, essas coisas. Depois eu vou pedir que vocês façam um confronto entre o que vocês virem hoje no filme e o que vocês viram no conteúdo. Tá certo? Mais alguma colocação, alguma pergunta que pudesse ser respondida brevemente? Ficou claro, sim ou não? Já deu para começar a resolver o problema, Alessandro? Da insegurança? É uma primeira coisa, você bota na cabeça, né? Eu tenho que me identificar no nível ontológico. Eu tenho que dar esse passo. Eu tenho que sair desse negócio do nível físico, do nível psíquico. Preciso dar o passo. Vamos sair um pouquinho, numa espécie de deserto pessoal. Não precisa rezar, nem levar a Bíblia. Quer dizer, rezar, a gente reza sempre, né? Não precisa levar a Bíblia, né? Não é para rezar o texto, essas coisas, não. Refletir, pensar sobre vocês, pedir que a graça de Deus ilumine a consciência, o interior. Não é? 30 minutos